Brincadeira. Então, nós falamos sobre a impecabilidade de Jesus na segunda aula, na terceira aula, e sobrou aquelas questões, mas Jesus poderia ter pecado sendo ele homem? Foi uma pergunta que nós fizemos na aula passada. Nós respondemos. Primeiramente, né, o Franklin Ferreira, na verdade, o Wayne Gruden nos alerta que antes de estudarmos a impecabilidade de Jesus, todo cristão ele deve ter em mente essas duas formulações. As Escrituras afirmam que Jesus nunca pecou. Ponto. Não há dúvida nisso. Então, quando nós partimos para um estudo sobre impecabilidade, a gente já tem que partir desse pressuposto. Se a gente partir de outro pressuposto, talvez muitas pessoas já partiram de outro pressuposto. E até pegam os evangelhos apócrifos, né, para estudar a vida de Jesus. Mas nós, como cristãos, acreditamos no cânon sagrado que, por intermédio do Espírito Santo, foi criado, foi fechado. Nós acreditamos que Jesus, esse cânon, a Bíblia que nos foi passada, ela nos deixa afirmada e bem escrito que Jesus nunca pecou. Então nós partimos desse pressuposto. Jesus nunca pecou. Vamos estudar a impecabilidade de Jesus? Vamos. Mas Jesus nunca pecou. Já sabe disso. E Jesus foi tentado. Sim, foi tentado. E as suas tentações foram reais. Então, aquilo que aconteceu com Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, foi realmente concreto, verdadeiro. Então Jesus poderia pecar? Sim. Jesus poderia pecar. Aí vem aquela pergunta, mas Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus. E Deus não pode pecar. E se Deus peca, já não é um Deus soberano, já não é um Deus onipotente, né? Não, tá tranquilo, tô tranquilo, mano. Obrigado, obrigadão. Tô mais pertinho assim por causa do... Então, sim, claro que poderia. Caso a natureza humana existisse por si própria. Então, Jesus era Deus e homem. Mas nele agiam tanto a sua natureza humana quanto divina. Então, se Jesus fosse unicamente humano e não divino, como dizem alguns ramos, ismos, né, algumas heresias, vamos dizer, classificadas pelo cristianismo como heresias, porque são contrárias às doutrinas de algumas convenções, se Jesus fosse humano, sim, ele pecaria, mas Jesus era humano e Deus. Então, portanto, Jesus não poderia pecar, porque ele era Deus, e Deus não era, Deus não peca. Lembra a palavrinha erro? Vocês gravaram bem, né? Então, a gente tem que cuidar com essa palavrinha erro, para não se dar mal futuramente. Então, as tentações de Jesus não foram verdadeiras, porque ele não poderia pecar, então ele não sofreu as tentações, mas é óbvio que sofreu. Se foram reais, Jesus poderia pecar sendo Deus e homem, é uma afirmação, claro que não, de maneira alguma. Aí nós lemos lá nos Evangelhos e nós vimos que quando nós focamos as tentações de Jesus no capítulo 4 de Mateus, nós focamos apenas por exemplo, Jesus teve fome. E Satanás se apresentou e o diabo se apresentou a ele e falou assim, ó, dessas pedras vai lá e faz pão para te comer. Quando nós atentamos para essa afirmação, faz pão, a gente já lembra da fome, mas a tentação de Jesus foi um pouquinho mais profunda. Satanás, ele sempre antes da formulação da sua afirmação, pergunta ou de alguma outra coisa, ele falava assim, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele estava colocando em xeque a filiação de Deus, de Jesus com Deus, ou como sendo Deus. Então ele queria que Jesus de alguma forma utilizasse da sua natureza divina para aliviar a sua bagagem humana que ele estava passando naquele momento. E aí que nós fazemos aquele link bem importante na teologia da kenosis, do esvaziamento, né? Jesus, quando veio à Terra, ele é homem e Deus, ali junto, sem nenhuma distinção, não tem como separar, ele é um ser integral, homem e Deus. Aí alguns diziam que Jesus, quando Deus veio à Terra, isso era só homem. Isso é a teoria da kenosis, que diz que ele se esvaziou de ser Deus para se tornar apenas homem, e mais nada, ele era homem e não Deus. Aí vai de encontro justamente com essa tentação de Jesus no deserto, ou seja, Jesus não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Mas quando Paulo diz que ele se esvaziou da sua divindade, ele quer dizer que ele
Ele tinha os pressupostos de Deus, tinha suas características imutáveis de Deus, como todo Deus, como era Deus, só que ele não usou daquilo como algo em prol dele, ou em prol da sua vida terrena, enquanto ele aqui estava. Ele preferiu, ele tomou a atitude de não amortecer, mas não utilizar a sua realidade divina, os seus poderes divinos para aliviar a sua carga humana. Por que ele fez isso? Para ele passar justamente aquilo que nós passamos. Para ele entender justamente aquilo que nós passamos, para entender, para interceder, ou seja, para ter um relacionamento conosco. Então, a doutrina da kenosis, né? Usei o texto de 1 Timóteo, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 8, onde Paulo diz, né, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era igual ao que devia se pegar, seu existindo na forma, esvaziou-se a si mesmo. O texto e o contexto não está se referindo, não está fazendo uma ligação com o fato de Jesus ter deixado de ser Deus. O texto simplesmente ele usa a posição que Jesus teve da encarnação e de negar e de não demonstrar a sua divindade em prol dele, para que nós pudéssemos e devemos ter a mesma atitude que Jesus. Você que tem um cargo legal, você que é um cara rico, você que é um cara poderoso, que desfruta de um status, sendo cristão, sendo uma nova criatura em Cristo, escutem, sendo, porque existem os que não são, os que acham que são e que não são, mas vocês sendo cristãos, vocês estão inseridos agora em uma realidade de um reino espiritual, que nós vamos falar depois. Vocês agora estão imersos numa realidade que antes era desconhecida. Vocês que têm tudo isso, usufruem disso, agora não é mais nada isso. Porque vocês vão considerar o outro maior do que você. E outro? Se tivesse um fariseu, eu já ia perguntar, né? Mas quem é o meu outro? Né? O presidente da República, né? Que hoje não está lá aquelas coisas, mas tudo bem. Não, daí sim, não. Que outro? Qualquer outro. Aquele que se apresentar a você. Então, o reino de Deus, ele tem essa capacidade, que nem a parábola do bom samaritano. Mas quem é, né, o meu irmão, meu próximo? Quem é meu próximo? Jesus conta aquela parábola e ele diz assim, Jesus quer dizer, resumidamente, o que ele quer dizer? Aquele que tiver em dificuldade, aquele que estiver próximo de ti, que você vê que está numa situação de injustiça, de pobreza, de necessidade, de qualquer outra agrura da vida que faça aquela pessoa sofrer, esse é o teu próximo. Porque os judeus consideravam somente os próximos aqueles que eram judeus. Jesus usou principalmente um samaritano, que eram considerados pessoas impuras para os judeus. Jesus usa o samaritano que estendeu a mão. Jesus não falou para o povo e não falou para os discípulos. Jesus falou para os doutores da lei, para aqueles que entendiam. Então, o cristianismo, ele tem essa capacidade, e nós também temos essa capacidade de renunciar o nosso orgulho, o nosso ego em favor do reino. E é isso que Paulo está falando. Considere sempre, não vê que Paulo em Coríntios, em Romanos, ele sempre vai bater na mesma tecla. Rapaz, se comer carne escandaliza o teu irmão, não come. Se fazer tal coisa escandaliza o teu irmão, não come. Se torcer para o Corinthians escandaliza o teu irmão, ora por ele. Então, o cristianismo tem essa capacidade, essa desenvoltura, de fazer com que nós nos dobremos diante da fragilidade do próximo, mesmo nós sabemos que temos um maior conhecimento, seja o que for, nós achamos. Paulo, inteligentíssimo, ele considerou toda a sua sabedoria como esterco, quando ele teve a revelação de Deus. E às vezes falta nós nos livrar de algumas coisinhas das nossas vidas que nós estamos achando que estamos com a bola toda, mas no fundo, nós não estamos. Refutação contra a teologia da kenosis, ou a teoria da kenosis, teologia também, não tem problema, que é que Jesus era só homem e não era Deus. Nenhum mestre dos primeiros 1800 anos da igreja acreditou nisso, ou mesmo ensinou isso. Então, gente, 1800 anos é coisa. É
muita coisa. Então, para algo que está em pauta hoje, não ser comentado nos 1800 primeiros anos da igreja, é mais ou menos assim, obsessa, né? uma coisa nova. E temos que colocar em consideração, não é espiritualizar, mas é o cuidado de Deus com a igreja. E quando eu digo igreja, não é instituição, templo. É o cuidado de Deus com a sua igreja mística, aquela que nós não enxergamos. E que tem aqui e pode ser que não tenha. Então o cuidado de Deus durante 1800, não sei quantos anos, 5.000 anos, 6.000 anos que Deus tem. Deus, ele ainda continua sendo soberano, Senhor da história. Deus, ele continua no controle. Alguns acreditam que Deus, ele controla tudo. Outros não acreditam que Deus controla tudo, mas que tudo está no controle de Deus. Então nós temos que ter essa ciência que Deus, ele ainda está cuidando da sua palavra, velando pela sua. Nós vamos ver isso depois também no sacerdócio de Jesus. O texto não diz que Cristo esvaziou-se de seus poderes ou atributos divinos. Foi o que eu falei agora anteriormente. Então ele está se referindo à questão de posição, de respeito com o próximo, que ele é maior do que você. Ele assumiu a forma sem deixar de ser o que sempre foi, Deus. Ele humilhou-se. Ele veio sendo Deus. E esse Deus, ele se humilhou na forma de homem. Ele falou assim, não vou utilizar. É aquele caso que eu falei para vocês. Alguns falam assim que Jesus poderia ter fugido da cruz, ou na cruz falava assim, Pai, mate todos os meus inimigos. Mas também... não está conseguindo ver? Perdão. Jesus poderia simplesmente na cruz... podia cumprir o papel na cruz e ter feito que não passasse dor, né? Falar assim, não quero sentir dor. Ele nem ia sentir dor, mas ele acabou sentindo dor. E nós não queremos sentir dor em nada. O contexto imediato do texto, que é aquela questão de que Paulo está falando de posições entre relacionamentos humanos, ou seja, considerar o meu próximo. Então a teologia da quenose é uma bobiça, tá? É uma bobiçona. Não é ensinado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Paulo não ensinou, Pedro não ensinou, João não ensinou, Judas não ensinou, nenhum apóstolo mencionou essa possibilidade. Enfim. Então, a divindade de Jesus. Alguém viu o vídeo do Ed Renekiewicz? Quem viu? Tu viu, mano? Gostou? Interessante, né? Quem é que tem acesso ao nosso Facebook? Pois é, não são todos, né? Facebook. Então, foi tu lá que botou lá? Foi o André? Não lembro. Já tá lá o vídeo, tá? Se a internet funcionar e sobrar um tempinho, a gente pode passar também no final. Então seria bem interessante vocês assistirem, gente. Ele fala dessa relação de Jesus quando ele utiliza essa expressão eu sou. Que ele está se remetendo à revelação de Deus no deserto a Moisés. Deus, quem é? Eu vou no nome de quem? Tá bom, eu vou lá, beleza? Eu vou fazer esse papel aí que tu está me pedindo. Eu sou gago, não sei falar, enfim. Eu vou fazer. Mas quem é que está me enviando? Eu vou no nome de quem? Aí ele fala, avisa lá para o pessoal, nas minhas palavras, o eu sou o que sou está te mandando. Então, quando ele utiliza essa expressão eu sou, Jesus está abarcando para si a natureza divina. Mas não só a natureza divina no sentido de Deus, não, mas a eternidade. Eu sou o que sou, eu sou o que eu sou desde o princípio do início. E acreditem vocês que, acho que foi Ário também que defendeu isso, né? É discutido até hoje, principalmente no meio judaico-cristão, tá? Principalmente no judaísmo messiânico. Eu conheço uma turma assim que eles fazem um encontro dentro de Joinville, são judeus messiânicos, e que toda segunda-feira eles se reúnem e discutem algumas questões bíblicas. E eu conversando com essa pessoa, tal, eu gosto de conversar muito com ele, é uma pessoa muito inteligente, e eu aprendo muito com ele. E eles estavam levantando essa questão de que Jesus não é eterno, Jesus foi criado por Deus, veio de Ário isso, lá o arianismo, lembre? E que Ário, ele falou que não, Jesus não é desde a eternidade, Jesus ele foi criado por Deus na eternidade, ele é Deus,
foi criado por Deus, mas o fato é que nós defendemos e acreditamos que Jesus ele é eterno desde sempre. Se eterno, quando eu falo a palavra eterno, é desde sempre. Não teve início, não vai ter fim. É aquela diferença básica, simples, que não é relativa. Eternidade não teve começo e não vai ter fim. Imortalidade teve começo e vai ter fim, que é o nosso caso. Teve começo, mas não vai ter fim, que é a nossa questão de imortalidade. O pastor José colocou um versículo assim, que fala que Jesus não é eterno. A gente não ficou assim, né? Aí ele falou, não. Aí Mateus diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será Emmanuel, Deus conosco, né? Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer dizer, não é eterno, ele é pai da eternidade. Entendeu? É muito mais do que eterno. A Bíblia diz, deixa claro no Novo Testamento, que sem ele nada do que foi feito, né, seria. Não seria feito, se tornaria, né, se existiria. Então, quando Jesus... Então, é aquela questão que os israelitas até hoje não conjugam o verbo eu sou Vitor. Eles falam eu Vitor, eu Léo, porque eles não querem fazer uso dessa palavra eu sou, para não atribuir de alguma forma ou ser interligada com essa relação de divindade, de eternidade. Tá? Então eles não fazem. Tamanha não sei se é o temor, tamanho é o respeito, né? A questão não histórica, né? Mas a questão divina que eles levam em consideração. Então Jesus, toda vez que ele utiliza essa palavra eu sou, principalmente quando ele fala para os fariseus, eu sou, né? Quem és tu para perdoar o pecado? Eu sou. Meu Deus, gente, era um tiro, sabe, na religião naquela época. Então, depois até nós vamos ler o texto, que é de um pastor, que vai falar um pouquinho sobre essa questão de Jesus contra a religião de sua época. Hoje também, já vou indicar para vocês, está no meu Face. Eu assisti uma pregação de 35 minutos, de manhã cedo, do pastor Ed René Kivitz, falando Jesus além da religião. Gente, vocês não podem deixar de assistir isso em casa, no carro. Jesus além da religião, do pastor Ed René Kivitz. É uma coisa assim, é uma pregação transformadora. Transformadora. Vai mudar o teu conceito de igreja, vai mudar o teu conceito de vivência de Jesus e de religião. É impressionante, impressionante. Eu fiquei bem impactado hoje pela manhã. Agradeci a Deus por ter aberto e ter escolhido aquele tema ali, porque foi algo bem interessante. Então vocês podem... É 35 minutos, gente. Mas é 35 minutos de conteúdo. Não é aquela coisa que é 1h30 de encheção de linguiça. É 35 minutos de conteúdo. Então quando Jesus utilizou as expressões eu sou, de agora em diante eu digo a vocês que antes que tudo aconteça, e que quando acontecer vocês possam acreditar que eu sou. Ou seja, vocês estão vivendo aqui, mas antes de tudo isso aqui existir, tudo isso aqui está aqui, pleno, eu já era. Então quando ele fala eu sou, ele está dizendo eu já era e ainda sou e vou continuar sendo. E é a questão da eternidade de Deus. Declarações de Jesus, eu e o Pai somos um, que mostra a sua natureza, a sua relação direta com Deus e sendo Deus. Meu Pai trabalha até agora, é a função, então Jesus continua. Quem me vê ao Pai, questão de identidade, é aquela questão do abstrato, da nossa imagem, da nossa personificação de Deus. Quem é Deus? Nossa, será que aquele cara de barba branca, está sentado num trono, com uma turbante branco, dominando? Não, daí Jesus vem naquela forma humana, que dizem que ele era um homem quase que desprezível, não havia beleza nenhuma nele. E Jesus fala assim, quem vê a mim vê o Pai. Então, ao contrário do que a nossa irmã lá falou, bem lembrou, ao contrário dos deuses gregos, por isso que tem aquela expressão, esse cara parece um deus grego, que é tão bonito, por causa da simetria, né? Os deuses gregos eles são simétricos. Você pode ver os desenhos da Disney, quando se retrata alguns deuses gregos, Poseidon, ele tem um rosto, um queixão assim quadrado, então a simetria é perfeita, e Jesus não era nada disso, não era nada disso. Aí aquele vídeo. Então vamos passar para os ofícios de Cristo, mas antes eu vou passar um textinho para nós lermos juntos.
Irmão Cláudio, que é... Faz favor, irmão Cláudio, por favor. Estou aproveitando para divulgar também, pessoal, que aqueles que adotaram o sistema do SEDUC, a gente já está com as provas todas corrigidas, no final do ano passado. E as provas diferentes ao módulo de Cristologia, quem puder responder e entregar lá no Café Teológico, eu estarei recebendo as provas. Ok? O irmão Cláudio vai fazer um convite. Boa noite a todos. Na semana que vem a gente vai começar a ministrar um curso chamado Aliança. Esse curso ele é destinado para casais. Então esse curso vai ser toda sexta-feira, vai ser aqui na igreja. Começa na semana que vem e tem uma duração de 10 semanas. Então, para vocês terem ideia, o que é o curso? Primeira aula, a pergunta é assim: o teu casamento é um contrato ou é uma aliança? Então, trabalha-se isso, trabalha-se o relacionamento, trabalha-se o perdão, trabalha-se muitas coisas na situação, no casamento de vocês. Se você acha que o teu casamento é bom, é ótimo, ele vai te agregar valores. Se você está com problemas no teu casamento, ele pode restaurar o casamento de vocês. Tá? Então, não existe custo. A única coisa que se compra é uma apostila para começar esse curso. E a única coisa que a gente pede é urgência na resposta de vocês, porque a gente vai começar na semana que vem, no dia 20, e a gente precisa do retorno de vocês para encomendar essa apostila. O material é da Universidade da Família e a gente trabalha com um grupo de 5 casais. Eu estou convidando vocês, por quê? Porque nós até agora estamos com 3 casais. A gente queria mais 2. Oi. Se tiver alguém que souber de algum casal em crise, a gente telefona. Exatamente. Se vocês tiverem algum casal que vocês sabem que está numa situação complicada e está precisando dar uma mexida, dar uma chacoalhada no casamento, melhorar, restaurar, só entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o telefone da minha esposa aqui no quadro, e aí se vocês tiverem interesse aí é só entrar em contato com ela. Põe um fixo pela linha também. Alguma perguntinha rápida? No final da aula, quem tiver interesse, puder procurar o Cláudio também. Conversar com a gente. Só mais uma coisinha, como acho que tem muitos que são novos na turma, a respeito do Café Teológico. O Café Teológico, o Vitor já citou muito bem, é realmente o debate. A gente quer, de uma certa forma, aqui desenvolver a turma para que tenha um senso de questionamento, de participação. E o debate é esse exercício, tá? De justamente ir lá e fazer teologia, não só com o parecer do professor, mas o professor ser também um condutor do debate, que todos possam participar. A ideia é sempre realmente fazer um formato de ferradura para que todos estejam próximos e realmente participar. O único detalhe é que também a gente aproveita para integrar mais a turma, fazendo um rap no final, um cafezinho. Então a gente pede só, no caso, quem que puder participar, trazer um doce, um salgado e um refri para si, uma bebida. Então no final a gente faz aí uma convivência justamente para fortalecer a turma. Ok? Pode trazer convidado. Com certeza, com certeza. A ideia do debate também é a oportunidade de a gente divulgar nossa escola e mostrar o trabalho excelente aí que Deus tem realizado aqui através do Espírito Santo. Ok? Obrigado. Nós acho que dá para todos, nós demos juntos, né? Todos receberam o texto, né? Legal? E quando o irmão falou ali da crise no casamento, né? Eu lembrei de uma frase do pastor Ricardo Gondim. Uma vez ele estava numa convenção, acho que eu já falei isso aqui, não falei? Ele estava numa convenção e um monte de pessoas falando, não, eu estou crise naquilo, a minha igreja está em crise e tal. Aí ele pediu um microfone e falou assim, posso falar um negócio para você? Não, pode. Nós somos uma crise. Eu falei antropologia, se não me engano, que daí a partir dessa ideia, que justamente quando o homem ele entrou no pecado, né? Quando Adão pecou e entrou o pecado no mundo, nós somos descendentes de Adão e nós carregamos essa pecabilidade
em nós somos uma crise, né? Então, uma hora tu está lá em cima, outra hora tu está lá embaixo, uma hora tu está se sentindo tão próximo de Deus, outra hora tu está perguntando se Deus realmente existe, e nós somos essa crise. E o importante é que sempre nesses momentos de crises ou de proximidade de Deus, ele não se afasta. Nós temos o leve engano ou o terrível engano de achar que no momento de crise, de dúvida, né, Deus não está conosco, né? E Ele está, porque como disse o Ed Renekiewicz, Deus não nos prometeu, Jesus não nos prometeu nos dar uma vida melhor. Ele não nos prometeu isso. Ele nos prometeu nos tornarmos em homens e mulheres melhores. Então essa é a intenção de Jesus na nossa vida. Não é fazer de nós ter uma vida melhor, sem problema, sem doença. Um cristão pode morrer de doença, porque só que o último inimigo que ele vai enfrentar é a morte, e a morte não vai vencer ele, porque nós acreditamos na ressurreição, acreditamos na vida eterna. Então, o cristão pode sofrer, mas ele vai sofrer de forma diferente daquele que não tem esperança da vida pós-morte. Ele vai ter uma ideia, uma concepção de doença e de sofrimento diferente, e não é masoquismo, é fé. Desculpa, mana, pode falar. Não, é que eu um tempo atrás estudei a palavra acrisolar, e é interessante. Eu não entendi, mana. Um tempo atrás eu estudei acerca da palavra acrisolar. A palavra crise vem de acrisolar. Em Isaías a palavra fala que o Senhor ele usa acrisolou e que disso não resultou coisa melhor, alguma coisa assim. Mas o que quer dizer essa palavra? Ela quer dizer purificar. Olha. Então nós vamos trabalhar pelo Senhor no sentido de que a crise vem para nos tornar algo melhor. Olha, quando nós temos essa concepção, olha que importante, que diferente, né? Você olhar para uma crise com essa ideia, né, de que não, realmente está difícil. Tem hora que, rapaz, casamento mesmo, meu irmão, é uma luta. Mas a partir do momento que tu coloca na cabeça que aquilo ali pode depois se tornar algo que até tu vai rir às vezes, aí tu vê de maneira diferente, acho bem legal. Todos estão com o texto? O nosso querido, amado, pastor Ricardo Gondim. Queridos, olha só, esse texto ele é bem legal, ele vai desmistificar algumas questões, e ele vai, não é para, deixa eu deixar claro, não é para combater doutrina nenhuma. Eu trouxe isso aqui para nosso esclarecimento. Por que eu gosto do Gondim? É porque ele tem coragem de bater de frente com algumas questões, e ele tem essa sensibilidade. A forma como ele escreve é quase poética, né? Ela tem ritmo, ela tem gosto, então é gostoso. Então eu não trouxe aqui para rebater nada. Eu já falei para vocês, eu não sou nada, sou pentecostal, só isso, mais nada. Só tenho esperança em Deus. Jesus, eu vou ler meu Deus do céu. Obrigado. Eu ia falar estrofe, corrigir na cabeça. Um parágrafo, quem quiser já vai ler em seguida. Nós vamos para não cansar, tá? A leitura. Léo, depois eu te dou, tá, a folhinha, tá? Me perdoa, se tu puder acompanhar a leitura com o teu irmão que está do teu lado. Lamento que o fundamentalismo cristão tente firmar suas certezas como uma ortodoxia. Lembrando, tá? Na paz. O esforço não é novo. Desde as narrativas mais antigas, Jesus procurou mostrar que os fariseus queriam passar moralismo legalista como piedade e zelo. Desejavam que a verdade deles tivesse a força da fé. O fundamentalismo, mais que um apanhado teológico, é uma atitude que tenta proteger a Bíblia dos ataques de quem ele considera herege. Como guardião do templo, o fundamentalista crê que deve garantir a perpetuidade da instituição igreja. Pode-se então descrever o fundamentalismo como um esforço de sair na defesa de Deus das possíveis diminuições de sua majestade. Continue. A ironia é que todo esse zelo se estriba em pressupostos da filosofia grega. Quando um fundamentalista pensa sobre Deus, ele parte de conceitos helénicos. Quando sistematiza sua visão do mundo, permanece na cultura grega. Algo que tinha certos dogmas firma inadequadamente a máxima aristotélica. Bonita palavra. Não, tranquilo, mano. Que a divindade é um motor imóvel e não
Eis o porquê de Paulo dizer que Jesus Cristo foi escândalo e loucura para gregos e judeus. Os gregos procuravam explicar Deus a partir de absolutos metafísicos, e judeus aguardavam um Messias poderoso. Ó, aquela questão, né, de novo dos gregos. Né? O Deus que grego sempre imaginou é um Deus fora do comum, intranscendente quase praticamente. Então uma coisa maravilhosa. E os judeus esperavam, e esperam até hoje, o Messias como um grande líder político. Eles esperavam que o Messias, por isso que eles não consideraram Jesus como um Messias. Porque quem foi Jesus? Jesus não livrou eles nem do Império Romano. Então o sonho deles é que não, o Messias vai vir e vai nos livrar do Império Romano. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai exaltar o povo judeu e vai livrar do Império Romano. Então eles esperavam um Deus de poder absoluto político, sei lá, bélico, sei lá, qualquer Deus que não fosse o Jesus que nós acreditamos e o que nós vemos escrito na Bíblia. Pode continuar. Ó, vai. Criou por séculos a expectativa humanista em que o ungido de Deus se manifestaria como um grande conquistador. Para os setores mais politizados em Israel, ele viria como libertador final. Ó. Uma encarnação melhorada e glorificada de Moisés. Para os segmentos mais ortodoxos, fariseus e levitas, Cristo reavivaria a obediência da lei com um profetismo mais exuberante do que o deles. Nessas duas percepções gregas e judaicas, Jesus de Nazaré mostrou-se um retumbante fracasso. Olha isso, gente. Ele não deixou colar em si que Deus fosse o emissário de um super Messias ou um movedor imóvel de Aristóteles. Jesus causava horror. Se o Deus dos fariseus zelava pela lei, ele insistia que os mandamentos podem ser flexibilizados pela misericórdia. Ponto. Lembre-se quando os discípulos foram colher espigas no sábado, que os fariseus chegaram para Jesus: rapaz, nós somos judeus, nas minhas palavras, tu não sabe que não pode fazer nada no sábado, não pode colher, é sábado. Ele falou: não foi o homem criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Vocês não lembram que quem é que entrou no santo lugar lá e comeu dos pães asmos? Quem foi? Davi e os seus passando fome. Olha como a misericórdia de Deus é algo quase que incompreensível. É o fato dos filhos do trovão que eu mencionei na aula passada. Jesus, os fariseus, os samaritanos não quiseram te aceitar. Vamos orar para que caia fogo do céu. Está na Bíblia. E queime eles. Jesus falou: rapaz, vocês não sabem de nada, vocês estão andando comigo, né? E não compreenderam. Então olha como Jesus ele veio de uma maneira diferente do que isso, porque eram discípulos que andavam diariamente com ele, comiam com ele, acordavam com ele, e ainda desconheciam, talvez, a missão de Jesus, que era a salvação e não condenação, ainda. A mulher apanhada no próprio ato de adultério, olha isso, essa é uma passagem tremenda, porque, gente, aquela mulher, ela tem um reflexo muito grande, ela era condenável de morte, gente, de morte, e ela foi salva pela misericórdia de Jesus. E é engraçado que aí você vê uma autoridade imanente em Cristo, inerente em Cristo. Porque se fosse qualquer outro homem que falasse aquilo, não, mas quem é que não pegou, tira para minha, ninguém ia dar bola. Eles iam pegar a pedra e iam matar a mulher do mesmo jeito. Mas espera aí, era ele que estava falando. E por mais que eles não aceitavam, era ele que estava falando. Então olha a autoridade inerente em Cristo, intrínseca em Cristo, em suas palavras. Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí foi saindo, um por um. Acho que a Bíblia diz desde o menor até o maior, né? Se eu não me engano. A mulher apanhada no próprio ato de adultério experimentou a força de um amor capaz de vergar a rígida lei. Era a lei, gente. Onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno. Vá em paz e não peques mais. A mulher Ciro-fenícia. Jesus veio para os da casa de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. O ministério de Jesus era um ministério para os israelitas, para os judeus, para nenhuma outra região. Olha lá, a mulher Sírio-fenícia,
não era israelita. O centurião romano, a mulher impura que padecia com uma menstruação crônica, o endemoniado que vivia em sepulcros, o cego da calçada, todos provaram que qualquer um pode aproximar-se de Deus, glória a Deus, sem intermediação sacerdotal e sem depender do cumprimento da lei. Gente, isso é uma quebra de paradigma fora do comum na época. É você ter uma relação com Deus sem um intermediário homem que ditasse, né, de que maneira você deve falar. Então Jesus ele veio quebrando tudo isso. Imagina o choque cultural religioso que Jesus fez para aquelas pessoas. O Nazareno acolheu os não eleitos. Ele botou não eleitos ali só para dar uma só para provocar um pouquinho, mas essa não é a intenção. Ele democratizou, universalizou, não é a palavra universal teológica, não tem nada a ver, a pretensão de qualquer pessoa achar-se escolhida. Para ele, ninguém foi providencialmente preterido. A graça banalizou a predestinação. Que predestinação ele está falando? Dos judeus. Que os judeus é considerado o povo de Deus, mas eles estavam se considerando muito melhores do que os outros. Por isso que aconteceu com os judeus. Eles se fecharam no próprio clube e não fizeram a obra que era para ter feito, para anunciar a verdade do reino, anunciar as leis de Deus. Eles se fecharam. Então por isso que começou, quer ver como é legal? Jesus, Sermão da Montanha, capítulo 5, ele fala, sempre quando ele vai dar um ensinamento, ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu vou dizer. Aí no capítulo 5, versículo 83, ele vai falar sobre amor. Ele falou assim, ó, vocês ouviram o que foi ensinado? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que isso não está escrito na lei, gente. Você vai procurar o Antigo Testamento, Deuteronômio, Levítico, não está escrito odiarás o teu inimigo. Deus nunca ordenou essa lei. Isso ali é uma interpretação dos judeus daquela época, dos doutores da lei, para interpretar quem é o nosso próximo. Aqui é o nosso próximo e quem é da nossa. Por isso proselitismo, eles faziam muito proselitismo, ou seja, proselitismo é troca de religião. Você troca de uma religião para outra, isso é proselitismo. Eles faziam muito isso. Jesus até criticou eles, falando que eles trocavam as pessoas de religiões e transformavam eles 2 vezes mais filhos das trevas. Meu Deus. Então, vê o choque de realidade que Jesus causou para alguns. Tá aí, que daí vem aquelas questões que Jesus foi um baderneiro social. Jesus ele veio só agitar, mas nós sabemos que não, ele veio salvar. E quando há uma mudança em qualquer setor da nossa vida, há um desconforto. Não seria diferente com Deus. Com nós já causa desconforto, imagina com... Jesus não amedrontava os ouvintes apresentando um Deus que persegue rebeldes feito um bédel cósmico. Pelo contrário, Deus de Jesus é pai ferido que espera o filho desde o alpendre da casa. Mais que isso, Deus corre ao encontro do filho arrependido e mesmo se o filho cheirar como um porco, ele o cobre de beijo. Ele está se referindo à palavra do filho pródigo. Então essa é a figura de Deus. Você lê o filho pródigo, figura de Deus. Está se sentindo ruim, sujo, comeu bolota? Corre para o pai. Ele vai te abraçar do mesmo jeito, não se preocupa. Depois ele vai ter uma conversinha contigo. Ricardo Peter intuiu corretamente o porquê do ódio dos fariseus contra Jesus. Os fariseus começaram a perceber que Jesus estava mudando radicalmente a maneira de entender quem é Deus. Este Deus teria podido provocar confusão e dispersão entre as pessoas religiosas. O comportamento do Deus anunciado por Jesus, do Deus que demonstra um amor incondicionado pelos pecadores, começa a colocar o Deus dos fariseus na sombra. Tinha início uma luta de Deus contra Deus. Então, ele estava diretamente batendo de frente com o pressuposto dos fariseus. Jesus, o Cristo. E o Jesus histórico também, o de Nazaré. Então, o Deus que eles estavam apresentando, Jesus estava falando assim, tá meio, vou apresentar uma coisa diferente. E aquilo era uma ofensa. É a mesma coisa que você ensinar, e vir outra pessoa e falar assim, não é nada disso. Você vai se sentir ofendido. E você estudou para isso, e eles eram doutores da lei, gente. Eles moravam, comiam aquilo, viviam para aquilo. Jesus veio mostrar que aquela religião era externa, que eles estavam vivendo. E a religião que Jesus vem apresentar agora, depois nós vamos ver também, ela é interna. Os religiosos contemporâneos de Jesus queriam que Deus excedesse o poder de Baal.
Jesus se mostrava o atônito de uma divindade territorial e melindrosa. Ele era o salvador despido da arrogância. As pessoas aguardavam um líder que reunisse milícias mais arrasadoras do que as legiões romanas. Jesus, todavia, pegava crianças no colo. Olha o nosso Deus, gente, que nós cremos. Pegava criança no colo enquanto ensinava que o reino pertence a elas. Falando nisso, deixa eu fazer uma adenda e fazer uma propaganda, uma sardinha. Vai sair o jornal A Palavra Viva, escrevi um artigo justamente sobre crianças, Jesus e as crianças. Então, quem quiser na banca, vai sair nas bancas. Bem legal, bem interessante. É um artigo, mas também um pouquinho de estudo, assim, para vocês terem uma ideia como as crianças eram tratadas no tempo de Jesus e o que representava esse sinal de Jesus de pegar as crianças, botar dentro do círculo. Porque às vezes nós interpretamos só de uma única maneira, mas tem um outro tipo de ver ali. Tem um contexto espiritual, mas tem um contexto social fortíssimo nessa questão de Jesus falar assim, não, que os discípulos tentavam impedir que as crianças vinham até Jesus. Ele falou, não, deixa que elas venham. Esse deixa que elas venham, incluindo as crianças no meio da conversa, tem um ensinamento profundo ali, gente. Os pobres nacionalistas ambicionavam guindar Israel à liderança do mundo para depois vingar os vários séculos de opressão. Jesus, contudo, abriu o rolo da lei para citar as palavras do profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ou seja, não é nenhum tipo de revolução que eu vou pregar para vocês, mas é uma boa nova. É uma verdade que vai ser eterna. Assim, tomados de indignação, os religiosos conspiravam para matá-lo. Se Jesus era a expressa imagem de Deus, merecia ser eliminado. Um Deus frágil não serve aos interesses da religião, qualquer uma. Jesus revela Deus, que não só eclipsava os pressupostos dos fariseus, como destruía os de Aristóteles. Jesus não se parecia em nada com a ideia de Deus como ato puro ou motor móvel. No carpinteiro amigo de Maria Madalena, a divindade não se mostrou apático. O Emanuel, o Deus conosco, se moveu de viscerais afetos por uma viúva que enterrava o filho e chorou diante da sepultura do amigo. A dor humana dói em Deus. Olha que frase, gente. A dor humana dói em Deus. Isaías 63:9 antecipou a aflição de Deus ao dizer: em toda a angústia deles foi ele angustiado. Ricardo Peter, com sua intuição sobre a revelação de Deus que Jesus brindou o mundo, afirmou: o Deus de Jesus assume o humano a tal ponto que liberta o homem da exigência de ser como Deus. Deus contém em si agora o máximo de humanidade. Deus encontra-se imerso no humano. O reino de Jesus não requer seres excepcionais, melhores que os restos dos homens, que se preocupem em ser por eles contaminados. Uma dica de leitura: Salvos da Perfeição, quanto mais humanos, mais próximos de Deus. Helenay Cabral Jr. Ele vai falar que a Bíblia é o pior livro para contar a história de heróis. Que todos os heróis da Bíblia são iguais a eu e você. Todos. Davi mentiu, Abraão mentiu, Sansão brincou com a presença de Deus, enfim. Todos os heróis que a Bíblia conta, tirando Jesus, obviamente, os homens, assim como eu e você, eles são iguaizinhos. Eles caem nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Jesus incomoda sobremaneira os religiosos por mostrar que Deus é amor, e esse amor relativiza qualquer dogmatismo. Nele as exigências e os ritos perdem forças, os conceitos milenares de um Deus inabalável e severo precisa ser jogado fora depois que se conhece o bom pastor. Os que não distinguem entre Deus, o Deus grego ou fariseu, e o Deus que Jesus encarnou, têm razão em decretar a sua morte. A expressão Deus está morto não passa de um grito ressentido de gente que se defrontou com a noção errada de Deus. A divindade anunciada como um déspota, obcecado pelo poder, realmente precisa ser sepultada. Aquele caso de que nós vamos dominar tudo, né? O Brasil é do Senhor Jesus, o mundo é do Senhor Jesus. Como seria, né? O Ed René até vai levantar essa questão. Olha só que interessante. O Ed René vai levantar até essa questão. Como é que seria um mundo onde os políticos fossem evangélicos, tudo fosse evangélico? Como é que seria? Aí vem esse vídeo. Você vai ver que é bem perigoso. Além da religião. Obrigado. Jesus além da religião. O reino de Jesus de Nazaré revelou não tem paralelo com os reinos humanos. Sua proposta de vida continua desapercebida dos poderosos, pois acontece entre pequenos e no meio de desprezíveis. Grãos de mostardas, ovelhas indefesas, pessoas ineficientes, servos inúteis, pecadores indignos, prostitutas, leprosos, cegos, mendigos, estrangeiros, exorcistas informais.
Ele usou essa palavra exorcistas informais, que lembra aquele pessoal que estava expulsando o nome de Jesus, que chegava, Jesus, estou expulsando o teu nome. Não, quem não é contra mim é a favor de mim. Então ele usou esse. Deus escolheu esvaziar-se, ó o kenosis, para revelar-se no Filho Jesus Cristo. Todas as outras divindades merecem ser descartadas como ídolos. O cara é bom ou não é? Escreve bem ou não escreve? É engraçado porque tudo que o senhor falou, a gente vê assim, uma que Jesus fez um dom e tal, e a gente, quando lê a Bíblia, a gente não consegue se transportar para aquele mundo que os fariseus viveram e tal. Mas é tão atual que, na verdade, a gente praticamente convive num ambiente exatamente igual, né? Onde as pessoas estão pregando um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, mesmo ensinando, e até você falou ali que o próprio Jesus transporta os homens de outra religião para essa, que transformam e acabam transformando em pior. E a gente vê isso acontecendo aí hoje. Porque mesmo dizendo, porque isso é Jesus, e a gente olha, estudando a Bíblia, você vê que, não, esse Jesus não era o Jesus que eu encontro na Bíblia. E continua fazendo as mesmas coisas, apresentando um Cristo que na verdade é um Cristo rico, um Cristo que está cheio de coisa para dar, e não fala nunca do sofrimento. Não. Todo sofrimento acaba que, você falou assim, que a crise pode ser para acrescentar alguma coisa, mas a gente ouve muito falar que aquela crise ou um momento de vale que você está passando é porque depois você vai estar em cima da montanha, e sempre é isso, na realidade, é para que você se torne, aprenda com aquilo ali e se torne uma pessoa melhor. Não quer dizer que amanhã você vai ter mais do que você tem hoje, mas sim você vai ser mais. Por isso que muitos se frustram, porque acham que não, aquilo ali, que toda luta do cristão tem um propósito, claro que tem um propósito. Aí a gente pensa em exaltação, em melhora de vida, em posição social, em dinheiro, em posição dentro da empresa. Pode ter. Tá? Mas o principal foco da nossa prova, da nossa situação difícil, não é alterar as situações externas, as realidades externas, mas é mudar uma realidade interna. E agora eu vou te dizer uma coisa, curar câncer, curar AIDS, para Deus é tranquilo, é fácil. Agora um homem se deixar ser curado por Deus, é muito pior. Porque Deus, ele respeita, ele é tão querido, ele é tão amado, que ele te respeita, ele não usurpa a tua dignidade e a tua liberdade. Ele não chega te arrombando, falando, não, tu tem que mudar, eu vou te mudar, ele arranca o teu coração. Não, ele espera, ele bate a porta, ele espera você se abrir e falar assim, não, realmente eu sou um cara angustiado, sou um cara raivoso, um cara amargurado, e eu quero mudar. E às vezes você não consegue mudar, e é nessa oração que você diz, eu não consigo mudar. É que nem aquele centurião, Senhor, me falta fé, então me ajuda na minha falta de fé. E Jesus ajudou ele, não ajudou? A sinceridade é o que conta. Então esse Jesus que é apresentado, ele é um Jesus capitalista, cara. Literalmente. Ele é capitalista. Ele é um Jesus produtor. Nós temos que produzir o máximo de cópias iguais a nós. E nem que isso tenha que causar uma certa demência, doença no povo. Porque você vê coisas absurdas, rosa ungida. E o povo, tu vê assim, é multidão atrás daquilo, gente. Por isso que eu digo que cria uma certa demência no povo, porque o povo se fecha. Entendeu? Assim por causa do Jesus capitalista. Exatamente. Então, você num mundo de sofrimento, de desigualdade social, de pobreza, agora de economia, tu apresentar um Jesus humilde, olha gente, vem cá, eu não te garanto que ele vai mudar o teu financeiro, a tua vida, não te garanto, mas ele é o teu salvador. Tu precisa dele de qualquer maneira, porque a tua vida não se resume só aqui, a tua vida se resume pós a sua vida aqui, a sua permanência aqui. Então é muito mais tentador apresentar um Jesus que não, cara, ele vai te dar um carro novo, o melhor emprego do mundo, por mais que você não estudou, você vai ser diretor de uma empresa, por mais que você não estudou, você vai ser, não, você é o cara, porque Jesus, ele exalta, não humilha. E todas as passagens de exaltação e humilhação, quase todas as passagens dentro do Novo Testamento, estão se referindo a um plano escatológico, futuro, de exaltação, gente. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Tem sabor de mel. Eu recebi até um meme esses dias no Face que falava assim, a música do mundo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Renato Russo, Legião Urbana. Todos conhecem. Música gospel de Deus.
quem te viu passar na prova e não te ajudou. Então você faz um comparativo, você vê assim, cara, tem alguma peça fora do lugar. Não é normal, gente. Sério, não é normal. É um meme. É um meme da internet, mas é algo reflexivo para você falar assim, não, peraí, tem uma doença no nosso meio. Jesus não é capitalista. É cobrança de mais membros, é cobrança disso, cobrança daquilo. A maioria continua esperando um Cristo. Exato. Gente, sério, gente. Assim, ó, eu sou um cara assim, para espiritualizar as coisas é difícil, assim, sabe? Eu sou um cara mais, por mais que seja pentecostal. Mas, gente, vocês têm que assistir essa pregação do René Kives. Sério. Sério, gente. Para mim, na minha espiritualidade, a partir de hoje, foi um divisor de águas. Essa ministração dele foi um divisor de águas. E eu creio, pode ser na vida de vocês também. É esclarecedora. Eu fico assim, ó, eu sou louco para pegar o carro e ir daqui para São Paulo para ouvir aquele homem. Não por causa dele, mas porque realmente a mensagem dele é muito forte. É muito forte. Vamos falar dos ofícios de Cristo, então. Primeiro ofício. Jesus, ele era, ele é, ele será profeta. Agora essa conjugação você vai saber por que depois. Jesus também, ele era, foi e vai ser sempre nosso sacerdote. Jesus era, é e vai ser sempre rei. Jesus como profeta. Jesus é superior aos profetas, porque esses traziam a palavra de Deus, enquanto Jesus é a palavra de Deus revelada. Franklin Ferreira, não é Vitor Hugo da Silva, Franklin Ferreira, da Teologia Sistemática, tá? Depois vai passando esse livro que eu prometi para vocês, ó, do Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento. É um dos melhores livros de Cristologia do Novo Testamento que eu já vi, assim. É impressionante, tá? Vai passando para turma. Então, o profeta é aquele que fala em nome dele, mais ou menos. O profeta de Deus é aquele que fala em nome de Deus. Os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus. A expressão assim diz o Senhor, antes ou depois da afirmação, da condenação, da palavra de misericórdia, enfim, assim diz o Senhor, atribui autoridade àquele profeta. Então não é uma bobicinha, assim diz o Senhor. Não, quando eles falavam assim diz o Senhor, opa, peraí. Esse cara, por isso que tinha aquele, ai daquele que diz assim diz o Senhor, e não é o Senhor que está falando. Que é o caso de Jeremias, quando Jerusalém foi invadida, e que os profetas falavam para o rei, os profetas que se diziam de Deus falavam para o rei, não rei, não se preocupa, a Babilônia não vai invadir, eles vão sair daqui correndo. E Jeremias falava, não gente, eles vão invadir, eles vão levar cativo o nosso... E o Zedequias, se eu não me engano, né, que teve os olhos vazados, Jerusalém foi invadida, o cerco foi tão terrível que diz que as mães cozinhavam a própria carne dos filhos para comer, de tanta fome que eles passavam. Olha o cerco, que era o cerco, a Babilônia cercou, não tinha mais comida, eles não saíram para comer, então eles cozinhavam os próprios filhos para comer. Olha só como é que foi. Então por isso essa expressão, ai daquele que diz assim diz o Senhor, e não é o Senhor que fala. E isso eu falava muito isso antes, porque era uma moda, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Gente, não brinca com isso. Não brinca com isso. Não leva isso na brincadeira. Fala, meu irmão. No Novo Testamento não tem a marca assim do Senhor. Por que não tem mais? Ele é a palavra. Jesus é a plenitude, a revelação. As sombras, aquilo que o Antigo Testamento indicava sobre o Messias, estão inseridas, estão imersas, estão concretas em Cristo. Então ele não precisa dizer assim do Senhor. Por quê? Porque ele é o Senhor. Sim. É por isso que eu digo, né? Eu batia muito de frente com isso, né? Então tem que cuidar. Entregar alguma coisa e falar assim do Senhor. Vai que não é. Meu Deus. Gente, aí compreende a misericórdia de Deus também, sabe? Porque se fosse para Deus pegar uma cadernetinha e falar assim, tantas pessoas que falaram assim do Senhor, o Senhor que fala, meu Deus, pode cobrar isso. Pode continuar. Aí tem aquele texto lá de Deus que diz
profetas. Mas hoje Deus fala dos filhos por intermédio de Jesus. Ele não tem mais. Eu acredito que não, mano. Nessa questão de profecia, assim, de revelação direta de Deus ao que vai acontecer e tal, essas coisas, eu não acredito. Eu acredito na profecia, profetismo primeiro. Profecia e profetismo. Profetismo é o ato de você falar em nome de Deus em prol de alguém em necessidade e injustiça. Alguém que está passando uma dificuldade, no sentido assim, tu vê a tua vizinha, tu sabe que a tua vizinha apanha todo dia do marido. É um exemplo, mas acontece. Tu não vai chegar lá e querer dar uma de bom, né? Mas tu pega o telefoninho aqui, ó. É o seguinte, todo dia. Mas qual é o teu nome? Não, por favor. Anonimato absoluto. Deus sabe quem eu sou. Você está fazendo um profetismo. Você está agindo em favor do oprimido. Esse não é o dom que Paulo fala. Hã? Esse não é o dom que Paulo Não, esse não é dom. O dom que Paulo fala é justamente de profecia. Esse é uma mensagem de Deus. Exatamente, mas assim, ó, a maioria das profecias, Paulo diz assim, a questão de falar em línguas, né? Ah, se alguém fala em línguas, né, que alguém interprete. Também não. Hã? Também é outro, né? É, o falar em línguas e interpretar, assim, ó, porque a questão de eu falar em nome de Deus, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Acontece muito na Assembleia de Deus isso. Perdão, falei o nome, mas tudo bem. Deus, mano, em nome de Jesus, assim diz o Senhor, não ore mais em favor dele, não ore pela bênção dele, não ore porque Deus não vai ter misericórdia. Deus não... Quem já nunca ouviu isso? Para não orar por misericórdia. Beleza, assim diz o Senhor. Nossa, profecia, amém? Só que vai de encontro com a palavra. Jesus fala, ore pelos que vos amaldiçoam e abençoe aqueles que vos maldizem. Então, que tipo de profecia é essa? Vai contra a palavra de Deus. Então, se existe alguém que fala em nome do Senhor, eu não saberia dizer, mano. Em questão de profecia. Essa questão que Paulo está dizendo ali, dom profético, entendeu? Mas o fato de Paulo dizer para quem julgar sobre as profecias, assim, pode ser porque o homem... Não é entendido que pode acontecer. Pode ser. Não, como eu te falei, eu desconheço alguém que tem essa autoridade, entendeu? De falar em nome de Deus, tal, alguma coisa assim, catastrófica, vai acontecer tal coisa, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Já aconteceu comigo de eu ir na casa de um irmão, isso é eu não gosto de usar exemplo eu, assim, porque isso é relativo. De eu ir na casa do irmão, o irmão, posso orar por ti? Pode, o irmão até falecido hoje. O irmão levantou da oração, falou assim, meu Deus, meu Deus. Eu falei assim, lá vem coisa boa, né? Ele, meu, senti uma coisa ruim agora na oração. Eu falei, meu, Senhor, pronto. Eu pensei que era uma coisa boa. Ele falou assim, meu irmão, senti uma coisa ruim, vai acontecer alguma coisa contigo, né? E eu sou, eu sou muito... amém, mano. Não, mano, por esses dias, rapaz, não entraram, deu um mês. Entraram no meu apartamento, no 5º andar, e raparam meu apartamento. Bem final do ano, 13º, salário, relógio, joia. Na época minha esposa não usava joia, ela guardou tudo num negócio assim escondido, levaram tudo. Eu entendi aquilo ali, não como uma profecia, mas como uma revelação de Deus. Entendeu? Agora, profeta, cara, bem difícil. Né? Pode ter um estudo aí dos dons lá, né? Que eles dão, né? A profecia, o ministério de profecia, umas coisas erradas, né? Mas confirmação do livramento pode ser considerado. Pode ser uma profecia, uma revelação, aí, sei lá, se pode relativizar essa palavra, entendeu? Ou se pode ser sinônimo. Confirmar, eu tive uma experiência que pela manhã eu senti um desejo muito grande ao despertar, antes do trabalho, eu ungir meus filhos, minha esposa com óleo, e não era primeiro, né, assim, de amanhecer, eu acabei ungindo eles assim como um ato voluntário praticamente. Porque, na correria, em cima da hora. Aí assim, aí eu acredito muito nisso. Nesse ato, tu falou, tu usou uma expressão bem legal. Ato involuntário. Foi um ato involuntário. Reflexo. O cara que prega, às vezes, fala uma coisa involuntariamente. Tá? Ele estudou para pregação, deveria estudar, né? Estudou tudo, mas ele é tão usado que a pessoa olha assim e pensa, meu Deus, esse cara está falando comigo. É como se fosse uma profecia, mas mediante a palavra, por intermédio da palavra de Deus. Porque assim, Léo,
tudo que foge da palavra, assim, tudo que intervém com a palavra, bate de frente com a palavra de Deus, para mim é complicado. Para eu sustentar tal coisa. Por mais que seja uma coisa, meu Deus. Não, você vai contra o princípio. Hã? Você vai contra o princípio. Outra... Não tem como vir de Deus, você vai contra o Exatamente. Então... Mas eu entendo assim, porque como você está falando, eu entendo dois tipos de profecia. Porque a profecia que a gente tem profetismo vai vir demonstrar o próprio Cristo, as coisas que a Sim. Bíblia vive. Mas aqui Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer assim, né? Se não caminha da mão, busca a dedicação de dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus de fato, ninguém o entende. O Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza ou faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Esse tipo de coisa. Mas será que não é administração? Ou revelação. Não é pregação? Mas algo que vem de Deus, sabe não? Posso dar um exemplo? Pode, Júnior. Falou ali, encorajamento. Né? Isso. Independente de todo mundo aqui acredita em Deus, como está falando ali, de repente está acreditando na profecia. Eu já recebi uma profecia, uma revelação, ou algo, um encorajamento do Senhor para tomar uma decisão. A pessoa não sabia do meu projeto, não sabia do meu desejo, não conhecia a minha vida. Porque se eu conheço a tua vida, o vida de tá com medo de chegar de novo vazio, tem que botar dentro mais de mim, né? Sim, claro. A pessoa não conhece, ela chega e diz, tem um projeto e tal. O Senhor vai te dizer, começa, tu vai terminar porque É de Deus. está nesse negócio. Começamos o projeto, terminamos o projeto, não tivemos dificuldade para fazer, nós estávamos sem coragem, faltando um encorajamento, e pedindo para o Senhor Foi um uma incentivo. direção. Bem, isso. Não, pode ser um direcionamento de Deus. Não discordo, mas também, por exemplo, Sidney, o que a teologia calvinista, ortodoxa diz sobre isso? O que eles entendem ali por profecia, por Paulo? Os reformados eles costumam entender profecia como a administração Da palavra, isso. Esse encorajamento que é melhor, né? O dom de profecia. Só acho que tem uma coisa, desculpa aí, do contrariado. Não, tu terminou, Sidney? Terminou. Pode falar. Esse serviço pentecostal é justamente, fala muito forte sobre os dons Sim. espirituais, né? E dentre eles a Profecia. não no contexto da administração da palavra, e sim como a palavra vindo da parte Sempre de faz Deus. essa pergunta pra mim. mas só que daí é uma questão muito interpretativa. Né? Isso. Porque é o seguinte, nós fomos ensinados que a profecia é aquilo. Alguém pega e levanta a voz no microfone e levanta a mão. Todas as interpretações eu entendo perfeitamente. Tá. Dentro do pentecostalismo, essa é uma das características quase fundamental, né? Que é os dons do Espírito Santo vindo em Pentecostes. E esses dons, da forma como está colocado em Coríntios ali, né? Mas qual é a forma que está colocada em Coríntios? Bom, como acabou de dizer, a profecia que vem para exortar, consolar e Edificar. Então, quer dizer, isso necessariamente teria que ser feito em concordância com a palavra. Isso. Tá? Mas não deixa de ser alguma coisa, um ato do sobrenatural. Eu só contando uma experiência, já que ele contou uma experiência, é o contrário. Gente, só vamos rápido que esse assunto é... Vai. Vai longe. Eu tive uma experiência, eu estava passando uma dificuldade, era próximo ao final do ano e eu considero o nome de Deus, tal, mas o pastor, ele olhou para mim lá no meio do tudo lá, na Assembleia, do lugar de lá, e ele falou, ó, tá assim, assado, acontecendo assim, até o final do ano, Deus vai mudar essa história. E acabou comigo. Porque daí o que acontece? Aí o negócio desandou do completo, só que no fim ele está entregando essa profecia para outra pessoa também, cara. Mas se fosse conversar com ele, eu ia falar assim, não era pra ti, você que estava atrás de ti, que tu estava na frente. Essa questão. Mas acho que a minha questão foi diferente. Eu estava no meu lugar de trabalho, que a pessoa apareceu lá do nada. Não, acontece. Eu creio. Gente, assim, ó, a discussão nem seria isso. Mas a discussão seria assim, né? Na verdade, nem devia ter entrado nessa discussão, não tem nada a ver com, né? Não tem nada a ver. Só que a questão é a seguinte, eu como pentecostal, eu acredito no profetismo como palavra de Deus. Por quê? Porque o pentecostalismo defende isso, não, por forma interpretativa. Tá? Eu prefiro, daí eu vou para os reformados, tá, Sidney?
Aí eu mergulho lá e bebo dessa fonte. Eu prefiro crer nisso, justamente para não ocorrer esse tipo de coisa. Mas ao contrário do que aconteceu com o Júnior, que aconteceu com ele, mas eu já não tenho tanta fé para fazer como ele fez, né? Aí a palavra também é Fé. Amém. Amém. Outra palavrinha que nós temos que ter cuidado com isso da fé. O que é fé? Fé em Jesus é a materialização daquilo que tu deseja. É você concretizar pela mente, lá na frente, você imaginar aquele carro, aquela BMW branca, sem película, para que ninguém te veja dentro, para que todo mundo possa te ver dentro, com aro 18. Você está materializando, porque se você não materializar, não vai acontecer. Fé não tem nada a ver com isso, gente. Nada a ver com isso. Isso é positivismo barato, isso é o que pregado em muitos lugares, tá? Você não recebeu a cura porque te faltou fé. Meu Deus, gente. Que Deus é esse? Ele olhando o camarada morrer assim, tá, tu vai... Não, eu acredito. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus morreu por mim, que Ele levou meus pecados. O cara viveu a vida toda, mas o cara ficou doente, está com câncer, o cara lá, está faltando fé? Como você acredita em Jesus? Eu acredito, mas está faltando fé para ser curado. Ah, morreu por falta de fé. Mas para com isso. Então essa é uma palavra que foi relativizada, tá? Fé, a gente tem que cuidar bastante. O positivismo hoje em dia, ele anda muito lado com o café, assim, principalmente em televangelismos, você vai ver muito disso. Materializa, pensa positivo, gente, bota na mão de Deus, mas faz, pensando positivo, que vai dar certo. É aquela questão do Facebook, hashtag força, foco e fé, aquela bobiça lá. Você já viu isso? O cara tem um plano lá na vida, bota lá no Facebook, pô, esse ano vou conquistar tal coisa, ele bota lá, hashtag força, hashtag fé, hashtag força, hashtag foco e fé. Quem tá no regime até brinca, fala assim, tá no regime? Tô, então, hashtag força, foco e fome. As palavras de Jesus não podem ser... Jesus é superior aos profetas, porque esses traziam a palavra de Deus, enquanto Jesus é a própria palavra de Deus revelada. Então, por isso que ele é superior. E por isso que alguns acreditam que a profecia se findou. Os profetas se findaram, acho que em João Batista, e qualquer tipo de profecia se findou em Cristo, porque ele foi a última profecia. Aquilo que todo o Antigo Testamento previa se findou em Cristo. Aí tem que ter o cuidado pelo seguinte: a maioria das heresias de algumas seitas vieram de revelações proféticas, que um anjo apareceu, que um fulano de tal falou, que não sei o que, e que às vezes as pessoas eram cristãs e foram desvirtuadas porque lembra da história do anjo lá em Boston? As palavras de Jesus não podem ser separadas da pessoa dele. Jesus fala com autoridade, reivindicando a si mesmo os atributos de Deus. Um exemplo é o perdão de pecados. Entendeu? Então Jesus, como profeta, ele fala em questão de perdão de pecados, e não só no perdão de pecados, na questão do pecado original, mas na questão do perdão. Não, vocês são pecadores, Deus pode julgar vocês, mas eu vim aqui para salvar vocês. O eu vim de Cristo constitui... Tá vendo? O eu vim de Cristo constitui a palavra e a pessoa de Cristo. A palavra não mais indica ou aponta para algo além. Eu vim expressa de forma reveladora a realidade do Emmanuel. Os profetas, assim diz o Senhor, tal coisa vai acontecer, tal coisa. Jesus, ele previu daí, ele não prevê o futuro, tal, que vai acontecer, tal. Ele diz assim, olha, ninguém sabe a hora, vai ter um fato, tal. Vocês sabem olhar para o céu e ver quando vai dar chuva, né? Mas eu vou te dizer que quando a volta do homem ninguém sabe, nem mesmo o filho do homem sabe quando Deus vai voltar e tal, aquelas coisas lá. E o eu vim expressa o Emmanuel. O Emmanuel é a profecia de Isaías, né? O Emmanuel, Deus convosco, vai estar no vosso meio, né? Então, ele é o Deus agora que está conosco. Então, nós não necessitamos mais, eles não necessitavam mais de palavras de profecia, porque todas as profecias, tudo que foi falado no Antigo Testamento se cumpriu e culminou e se voltou para Cristo. E foi cumprido no ministério de Cristo e na vida de Cristo. As formas de revelação como profeta. Aí o Franklin Ferreira, ele acredita piamente naquilo que eu falei, pelo que eu entendi ali na teologia sistemática dele, que Jesus é o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Toda vez que a Bíblia utiliza a expressão anjo do Senhor, o anjo do Senhor apareceu a Josué e o encorajou e tal. As teofanias,
as revelações teofânicas de Deus, as aparições de Deus no Antigo Testamento eram o próprio Cristo se revelando ao povo de Israel. Aí ele diz que no Antigo Testamento as teofanias eram revelações especiais do anjo do Senhor, que era o próprio Cristo, profeticamente lá, anunciando o que ia acontecer. E nos ensinos dos profetas, as palavras dos profetas, assim diz o Senhor. Então, tudo por intermédio dele, porque ele foi. Ele foi, ele é e sempre será. Ele é eterno. As formas de revelação como profeta ainda no Novo Testamento. A encarnação, quando Jesus veio, né, em carne, os seus ensinos e seus milagres. E após a ressurreição, pregação dos apóstolos, propagação de sua palavra através dos pregadores, iluminação e instrução por meio do Espírito Santo que habita em seus seguidores. Somos nós. Então ele ainda continua agindo e nos revelando e nos mostrando as verdades contidas na palavra de Deus. E nós vivemos por essa palavra. Jesus como sacerdote. O ofício sacerdotal de Cristo, de acordo com a Escritura, foi o de oferecer um sacrifício suficiente pelos pecadores, sacrifício vicário que justifica o pecador. Ou seja, o que é vicário, gente? A gente tanto fala, o que é vicário? Vamos? Isso, a pessoa faz no lugar de outra, toma uma atitude, né? O que era para ser nós, ele fez esse sacrifício por nós. Então o vicário é o substituto, exatamente. Cristo foi... Os sacerdotes, eles entravam uma vez ao ano no Santo dos Santos. E alguns sacerdotes poderiam só entrar, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Os sacerdotes entravam no lugar santo, mas ninguém entrava. Era o sacerdote e o sumo sacerdote uma vez ao ano para fazer expiação pelo povo. Cristo foi esse sumo sacerdote, esse sacerdote perfeito. Ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, rasgou o véu e fez com que a nossa proximidade de Deus agora fosse feita por intermédio dele, pela obra perfeita dele, como Deus de salvação. Então hoje nós temos livre acesso. Nós entramos e saímos da presença de Deus, em todo momento, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer condição. Nós temos essa liberdade. A pessoa que está orando na África, a pessoa que está orando na China, qualquer lugar, está tendo o mesmo acesso que eu e você que estamos aqui em Joinville, no Brasil, estamos tendo acesso a Deus. É por isso que algumas coisas de o camarada se tornar santo não cabe, justamente por causa da intercessão. Para um Deus ser consciente, olha só, nós estamos em 30, 40, não sei, não faço a mínima ideia. Deus, ele sabe o pensamento de cada um aqui. Cada um. Tudo que você está pensando agora, Deus está sabendo. Tudo que você pensou há um segundo, que vai pensar daqui a 5 minutos, ele sabe. Olha a consciência desse Deus, olha a particularidade. Agora, cidade de Joinville, 600 mil habitantes, ele sabe. Brasil, 190 milhões, né, brasileiros, ele sabe de todos. Mundo, 7 bilhões, ele sabe de todos. Não caberia um homem como eu e você, por mais perfeito que você seja, agora morrer e virar santo e interceder por 7 bilhões de pessoas. Por quê? Porque ele não divide a sua onisciência com ninguém. Isso é um atributo incomunicável de Deus. Está vendo? Então, o único que se comunica com nós, o nosso intermédio é Jesus, porque ele é Deus. Ele é o único que tem a onisciência, a onipresença e a onipotência. Isso são atributos incomunicáveis, que Deus não comunica, que Deus não divide com ninguém. Uma das coisas que Deus mais divide, que está no Novo Testamento, é o amor. E que ninguém prega, ninguém quer saber disso. Porque o amor de Deus é derramado em vossos corações. Mas todo mundo quer poder. Poder. Tem que orar para ter poder. Quer ter poder não quer ter poder não orar? Tem que pagar um preço, irmão. Cristo é, ao mesmo tempo, sacerdote e sacrifício. Só Ele. Então Ele é o nosso sacerdote e Ele é o nosso sacrifício. Ele morreu por nós e por intermédio dessa morte Ele se fez mediador entre nós e Deus. Somente mediante esse sacerdócio perfeito temos a liberdade de acesso ao Pai. Essa é a questão de você orar a hora que quiser, onde quiser. Jesus como rei. No Antigo Testamento traz o anúncio do governo de Deus sobre o seu povo, o povo de Israel. No Novo Testamento temos a mensagem do reinado de Cristo.
seu governo se trata de um governo espiritual, estabelecido no coração e na vida dos cristãos. Franklin Ferreira. Ou seja, Jesus ele é rei. Rei de quem? Nosso rei. Tá, cadê o reino dele? Está no meio de vós. Ou está dentro de vós. Quem é reino? É bem difícil. Você conhece a árvore pelos seus frutos, né? Ele dá algumas indicações. Outra questão que não simboliza reino, eu vou rir porque eu vou lembrar do pentecostalismo, mano. É a questão da profecia, do falar em línguas, tal, porque Jesus vai ter gente que naquele dia vai chegar diante dele, profeticamente Jesus falando no Novo Testamento, que vão falar: Pai, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E ele vai olhar: eu não vos conheço. Se afastem de mim, vocês que praticam iniquidade. Então, para você ver como o reino de Deus ele é espiritual e invisível e imperceptível, por isso que eu já reforço de novo, assista a pregação do Ed René, que ele vai falar também sobre isso. Ele é invisível e imperceptível aos nossos olhos, mas ele deve ser sentido. Eu vou dar uma palhinha, né? Ele fala do fermento, do sal, que ele não é visível na comida, mas ele faz perceber os sabores. Ele fala do vento, que não é visível, mas nós percebemos. Então o cristão, o reino de Deus ele não deve ser visível, não. Mas lá no Antigo Testamento, quando Elias andava, ele era visto: ó, lá vai um santo homem de Deus. E nós temos que ser que nem Elias. Não, a gente tem que ser que nem Jesus, que passava no meio das ruas de Jerusalém e ninguém dava nada. Só mais um que veio agitar aí. Mas quem se aproximava dele, conhecia, via que ele era diferente. Aí ele vai falar sobre essa questão de que Jesus... Como é que é uma... Até me fugiu a expressão quando a pessoa é... Sabe aquelas pessoas que falam: ah, o Vitor é assim, o fulano é assim. A gente já conhece a pessoa antes de falar: ah, o fulano vai agir dessa maneira. Como é que é essa expressão? Previsível. Jesus ele não era previsível. Aí ele vai usar, por que Judas usou um beijo? Porque ele ia chegar com soldados romanos. Jesus não estava com uma estola sacerdotal. Jesus não era literalmente o cara mais bonitão. Jesus não chamava atenção por nada. Ele tinha que beijar para falar assim: ó, esse é o líder, porque ele era muito parecido para os soldados romanos. Então Jesus não era previsível. Ah não, lá vai o santo homem de Deus. Não, ele não era. As pessoas que se aproximavam dele, como é o caso da mulher que tinha aquele vazamento de sangue, porque a multidão acompanhava, aí sabia que ali tinha alguma coisa. Mas se Jesus passasse sozinho, ele não ia chamar, porque ele não usava estola sacerdotal, ele não usava... Então ele não era um Deus previsível, um líder previsível. Exato. Aí ele usa justamente... Ele falou que, se pensando em um determinado momento, ele falou assim: ele não era previsível, mas não era previsível para os soldados romanos. Mas se os soldados romanos sentassem na roda de Jesus, eles já iam perceber quem era Jesus. Não por vista, mas pelo que saía de dentro dele. Meu Deus, é tremendo. Olha que tremendo. Aí ele fala essa questão que a verdadeira vida do crente é esse mesmo. Aquele que tu olha assim: quem que é esse? Aí tu vai chegar a conversar com o cara, tal, tu... Não, peraí, traz paz. É isso que Deus requer da gente, é isso que Deus quer. Ele não quer estereótipos, ele não quer exterioridade, ele quer uma vida interna, moral e interna, linda dentro dele, para que os atos possam ser percebidos. E é esse tipo de reino que Cristo veio. Como ele falou, Cristo não pensou numa igreja, Cristo não pensou numa batista, numa presbiteriana, Cristo não pensou em nada disso. Ele pensou no reino dele dentro das pessoas. Isso aí foi tudo nós. E ele está com misericórdia dele nos abençoando ainda. Então, essa é a realidade do reino de Deus. E ela não é visível. Porque daí tu vê aquele cara que fala assim: esse é crente, meu. Esse cara é crente. Olha, ele está falando em línguas. Não para de falar em línguas. Eu lembro que uma vez eu preguei eu pregava muito, eu era o segundo dirigente. Aí eu pregava muito. Aí uma irmã me chamou no final do culto e falou assim: fala, mano, muito querida, irmã, muito querida mesmo, pessoa de Deus, gente, de Deus, de oração. Mas sim, irmão, tu é batizado no Espírito Santo. Eu falei: claro que sou, mano. Falo em línguas, né? Mas eu entendo o batismo de uma maneira, né? Ela: não é isso, mas tu fala. Eu falei: claro que fala. Mas irmão, não fala no púlpito. Eu falei: irmã, tu tá entendendo as minhas mensagens? Ela disse: não, entendo tudo. Eu falei: então, eu estou satisfeito por isso.
Eu mostrei 1 Coríntios para ela, que Paulo fala, né? Eu prefiro falar 5.000 palavras do que 10.000 palavras que a pessoa não entenda. Então, se tu se tornar entendido, é o suficiente. Então, o reino de Deus, ele é interno, gente. Ele é interno. E é por isso que nós não devemos julgar, porque hoje a pessoa errou. Mas essa pessoa que errou hoje pode chegar em casa, reconhecer esse erro dela, no quarto pedir perdão, e você não saber, você está continuando falando dela ainda. Olha o perigo que a gente corre. E aquela pessoa já foi perdoada há muito tempo por Jesus. Nesse reino espiritual, os indivíduos são libertos do império das trevas e transportados para o reino do seu amor, onde encontram redenção e remissão dos seus pecados. Neste reino, os indivíduos são chamados para uma nova vida, onde a imagem de Deus, perdida na queda, é restaurada. Alguém abre Romanos capítulo 8, versículo 28 para mim e leia. Faz favor, Léo. Que dentro bonito sem Bíblia. Esqueci. 8:28. É um texto bem conhecido, Romanos. Agora a galera vai até vibrar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ponto. Alguém tem uma NVI? A tua NVI? É. Uma outra versão, desculpa. 8:28? É. Sabemos que Deus age. Pode ser? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deu? Você lê esse texto aí, gente. É esse propósito aqui. Sem ler isso aqui. Você lê, sabemos, sabe quando o pregador pega assim, irmãos, abram a inerrante, potente, poderosa palavra de Deus. Você vai lá, abre. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele começa, você não pode estar assim. Porque todas as coisas têm que cooperar para o seu bem. E elas vão cooperar para o seu bem. Você está numa situação, gente, você não pode viver essa vida. E ele pega esse texto e você fala, nossa, realmente é de Deus. E pode trazer realmente porque uma palavra de autoajuda não precisa ser ungida para te fazer bem. Você já foi, eu trabalho com venda, você já foi numa palestra motivacional, gente? Alguém já foi? Cara, tu sai dali voando. Não, tu sai dali que... Meu Deus, eu vou vender agora até pro meu pai, cara. Sabe? Tu sai assim, não, agora eu não tenho, tu sai, os caras botam eu não sei, uma autoajuda, é uma coisa que tu sai... Não é nem Duracell, mano. É aquela sem vergonha do parágrafo, porque dá 2 semanas, tu tá lá, meu pai, preciso bater cota, não tem venda. Tu já esquece. Mas quando tu sai dali, e assim muitas das vezes acontece em algumas palavras. Cara, ela vai de encontro. Tu olha assim, um dia tu já esquece. Geralmente esse bem é alguém material. Né? Isso, exatamente. Agora a palavra que frutifica é aquela que fica no coração e tu fica a semana toda assim. Cara, não precisa nem ser a mensagem toda, mas um ponto da mensagem que te... aquilo falando comigo. Aquilo tem que mudar. O propósito, pode continuar, Léo. O propósito desse texto, Paulo está querendo falar outra coisa. Fala lá, Romanos 8:28. Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Continua. Mas aí esse vai ficar alegre. Não, mas eu já vou falar, não quero tocar nesse ponto de predestinação que não tem nada a ver, tá? Pra mim, não é isso que eu quero falar. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho. Olha só. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pronto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para que cooperam? Para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Porque ele foi chamado por primeiro para que nós possamos ser igual a ele. Então todas as coisas não é simplesmente uma hipérbole, uma força de expressão. Ele está dizendo que a alegria, a tristeza, as angústias, as dores que você passa na sua vida, elas estão cooperando para que você seja um vencedor. Não, mentira. Para que você se torne cada dia mais parecido com o seu Mestre. Com Jesus. Esse é o propósito do Espírito Santo dentro da nossa vida. É nos transformar cada dia mais parecidos com Jesus. Aí eu pergunto, a gente está em alguma área ou não está? Ou a gente está parecendo mais o Mike Tyson, sei lá quem? É um texto fora do contexto. Texto fora do contexto que gera pretexto para você defender o que você deseja, o que você quer. Lembre-se do caminho estreito, da porta estreita? Então, não toma mais Coca-Cola, mano. Que a Coca-Cola, se você virar lá do lado contrário, ela é o diabo. Quem que lembra disso? Meu Deus do céu! Gente do céu! A porta é estreita. Oi? Mas Jesus foi um vencedor, né?
Isso, mas ele venceu a morte, venceu o mundo no quesito assim de pecado, de injustiça, de não questão material. Ah, mas então tu está pregando uma teologia da pobreza? Nada a ver, pelo amor de Deus, eu também não quero ser assim. Eu quero ser abençoado, eu luto para isso, eu trabalho para isso. E Deus abençoa a obra, até porque é profético lá de Gênesis, né? Com o suor do teu trabalho tu vai ganhar o teu pão, correto? Então, e Deus abençoa. Deus nos dá, é aquela questão da graça, isso é graça. Deus nos dá capacidade para trabalhar, o ar que respiramos, isso é graça. A gente não faz nada para merecer o ar que respiramos ou o trabalho, enfim, é Deus que cuida da gente. Tá? Ah, então Deus quer que eu seja pobre? Não, de maneira alguma. Se você é rico, bênção de Deus, agradece a Deus e ajuda os pobres. Então não seja rico só para ti. Tá entendendo? Jesus foi o vencedor, eu venci o mundo. Mas o mundo, até a palavra mundo ali, no original, ela não quer dizer mundo físico. Mas ela quer dizer um outro tipo de mundo pessoas. Eu venci esse sistema que age no mundo. Qual é o sistema que age no mundo? Da ganância. Do egoísmo. Então, a expressão legal que seria ali, ó, eu venci esse sistema. De querer ser o primeiro, e ele não foi o primeiro. Ele se colocou. Querer ser o chefão, e ele não foi o chefão, ele foi... querer ser servido, e ele não foi servido, ele serviu. É esse tipo de sistema que Jesus fala que ele venceu. Essa ruptura com o pecado que transforma o homem num egoísta, um ser egoísta, e que quer passar em cima de todo mundo, ele venceu, ele sendo Deus, ele venceu esse tipo de mundo, ele mostrou e falou, vocês podem vencer isso. A partir do momento que surgiu uma oportunidade na vida de vocês de pisar numa pessoa, como eu tive também, Jesus mais ou menos está querendo dizer, vocês não pisam nela, vocês estendam a mão. E por mais que ela venha depois trair de novo, não tem problema, perdoa. É mais ou menos isso, porque Jesus fez isso. Com certeza Jesus, né, a Bíblia não fala, não sei se é heresia, mas quando Judas saiu lá para se suicidar, com certeza Jesus lamentou. Porque ele era muito querido, Jesus. Jesus chorou por muita gente. Ninguém fica feliz com o suicídio, nem de qualquer pessoa a mais. Ninguém fica legal com o suicídio. Essa semana passada, mais um se jogou lá no milho. Em 6 meses, foram 2 pessoas, 2 jovens. Mais um se suicidou. Agora está todo fechado o estacionamento lá em cima. Jovem, gente. Há 6 meses atrás foi um de 19 anos. E agora foi não sei, 20 ou 18, não lembro. Então é nesse sentido, entendeu, mano? O mundo que ele venceu foi esse mundo invisível que Tiago fala no capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem dos vossos desejos, que agem no corpo de vocês? Então é esse mundo invisível, esse egoísmo, tudo que é de ruim. Jesus venceu isso. Entendeu? Esse mundo, não o mundo questão física. Entendeu bem, mano? Esse reino é uma realidade presente e em desenvolvimento entre homens, e por isso sua influência cresce cada vez mais. Como veremos, Jesus e os apóstolos se referem claramente ao reino como algo já presente. Por outro lado, o reino é uma esperança futura. Essa tensão entre o já e o ainda não. Ou seja, nós vivemos já o reino, mas ainda não. Ele na sua plenitude. É o já e o ainda não. Tem dias que a gente fala assim, meu, o céu está aqui. Tu está em casa feliz, a mulher está feliz, a filha está feliz. Tu fala assim, meu, como é bom viver em união. Tu sente isso. Chega no outro dia, ou ainda não. Ou ainda não. É a igreja, você está feliz com a igreja, com a comunidade e tal. De repente acontece uma coisa que te estresse. Né? Tu tá feliz, o pastor está se dando bem com todo mundo. Meu, é o reino. Daqui a pouco acontece um problema, tu fala, ainda não. É o já e o ainda não. Então nós vivemos essa tensão desses 2 anos, sempre, até Jesus voltar. É em casa, gente, por incrível que pareça. Então tá, é isso aí. Nós lemos o texto de Ricardo Gondim. Eu queria abrir algum tempinho assim para perguntas, não sobre dons espirituais, porque não é o meu forte, apesar de eu ser pentecostal. A outra frase que eu sou muito é aquela do pastor, nada em volta dela. Alguém pegou e ele veio assim, ó, carro caindo assim, quebrado, assim, uma compra. Já estava assim, esse versículo. Só que estava na versão diferente. Jesus é o pastor e Jesus basta. Isso aí. Na verdade, o original ele quer dizer assim, ó, o Senhor é meu pastor, não é não tem essa ligação, Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original é assim, ele diz assim, ó,
o Senhor é meu pastor, Ele me basta. Tipo assim, Ele não vai me faltar. Ou seja, porque eu estou com Deus, nada vai me faltar. Por quê? Porque Ele me supre tudo. É porque nós não estamos acostumados, ou ainda não vivemos essa felicidade plena em Deus. Ainda nós não experimentamos para talvez escrever como o salmista escreveu. Por isso que não compreendemos assim, poxa, mas Ele basta, mas a gente precisa disso, daquilo. É porque ele estava numa imersão tão grande com Deus, que ele fala assim, não, nada me faz falta, porque eu estou nele. A gente está tão envolvido com tantas coisas, e algumas coisas faltam. É aquele caso da geladeira, que eu falo, acho que eu falei há muito tempo também. Você tem uma geladeira nova lá, você está feliz com a geladeira. Aí vem uma propaganda, duplex, free, não sei, tu pensa assim, cara, como é que eu pude viver sem essa geladeira até hoje? Tu vai lá outro dia, 14 vezes no cartão. Isso é pecado original. Esse é o pecado da Eva, né? Não, tô brincando, não também, né? Até mais. Hoje em dia, eu que trabalho com moda masculina, eu vejo que o homem é até mais consumista do que mulher hoje em dia, tá? Bastante. O que mais, mano? Eu queria que essa tua opinião com relação àquele versículo que diz que sorvete na vida em abundância. E abundância é? Exatamente. Porque a vida, quando se fala em vida e abundância num sistema capitalista que nós vivemos, estamos inseridos nesse sistema. Produzir, conquistar, né? Angariar, quanto mais rico, melhor. A gente tem isso, por mais que a gente não queira, por mais que nós não queiramos esse tipo de pensamento, isso está enraizado em nós, gente. Porque nós estamos no serviço, alguns são donos de empresa, e a empresa exige isso. É o sistema que está nos... Então quando a gente lê a abundância, a própria palavra abundância, a gente já pensa em abundância de bens. Viver uma vida abundante. Mas a vida abundante, o Ed René Kivitz também fala numa pregação sobre isso, tá? A vida abundante em Cristo é estar satisfeito em Deus. Vida abundante é você estar alegre com pouco. É você estar suficientemente imerso em Deus, e aquilo ali te abunda, aquilo ali te traz uma alegria, porque tu experimenta isso às vezes na oração. Você vai orar, você sente uma alegria tão grande naquela oração, uma presença de Deus tão grande, que tu pensa assim naquele momento, cara, eu não quero sair daqui. Tu esquece tudo, é uma coisa tão abundante, é uma coisa assim quase inexplicável. É uma alegria. Só para complicar um pouquinho. Tá. E aquela outra palavra que diz assim, que a prosperidade não se... Que prosperidade não? Qual palavra é essa? A prosperidade não se... Eu também não conheço esse versículo. Assim, ó, a prosperidade também é outra palavra que a gente tem que cuidar. Prosperidade é que a gente tem uma mente ocidental. E a Bíblia foi escrita oriental. Hã? Eu não vou nem usar essa palavra. Sempre puxa pro lado errado. Sempre tu usar, ela perdeu um sentido dentro da palavra prosperidade, porque tu vê, porque tem que ser próspero. Então, prosperidade tu já liga, não tem como. Até a pessoa tipo eu, que não acredita na prosperidade nesse sentido que a Bíblia diz, até eu que não acredito, quando tu fala prosperidade me vem a cabeça carro, roupa, dinheiro. Cheio de gente rica que Aí, exatamente, mano. Tá, a vida abundante, então, irmão, vida abundante e, poxa, como é que não pode ser carro? Exatamente, aí tá os ricos milionários que vivem se suicidando, que vivem dando tiro na cabeça, enfim, que não têm uma vida abundante. Só que assim, não, com certeza não. Só que, gente, vocês entendam, eu também não sou a favor da teologia da pobreza, tá? Não estou falando isso. Mas a prosperidade, você vê bem o que você tem, né? Você se torna uma pessoa grata e você vive uma vida abundante. Mano, tu falou certinho. Você busca Deus. Isso aí. E Deus vem aquela parte que Ele vai te dar todas as coisas. Aí. Então, quando o seu coração está pegado, quando fala prosperidade, carro, dado, Mercedes, que nós temos todo mundo capitalista, isso. Você pensa nisso. Agora, quando eu vivo feliz com o que eu tenho, eu estava feliz com a compra do Brasília, né? Ele estava feliz, ele estava vivendo uma vida abundante, em paz, em felicidade. Essa é a prosperidade. As coisas vão acontecer naturalmente. Só que nós vivemos um mundo capitalista onde as igrejas ao todo precisam ter muita gente dentro da igreja. Vamos vender. É um produto, é uma venda. Tu trabalha com venda, tu sabe que é isso. Vender, atrair o público. Isso. Tu traz o público. A marca. E se nós abrimos uma igreja hoje e dizer, irmão, vem cá para você ter uma vida eterna. As outras coisas não se preocupam, Deus vai fazer isso contigo. Vai ficar pregando lá na frente sozinho. Agora, meu querido, está difícil financeiramente?
na vida, Deus tem a vida maravilhosa para você. Chama a atenção. Né? Mas tu usou a palavra certinha, a frase, mano. Tu encaixou certinho. Porque muitas pessoas têm que ser atendidas de alguma forma também. Não apoiando só Não, claro. possibilidade. O problema é que utilizaram isso como isca e depois acabaram utilizando como refeição. Entendeu? Tu usar como isca um chamariz é uma coisa. Depois tu usar o que tu usou como isca como refeição é outra. Vira decepção. Passa 7 semanas, a corrente tu não alcançou o negócio, acha que o negócio ainda funciona. Não é bem assim. Vambora. E quando tu vai buscar a salvação, quando tu entende o que realmente é o amor de Deus pela nossa alma, você fica. E você vai ter uma vida para sua vida. É isso. André. Mais alguma pergunta, mano? O vídeo? Que pena, né? Não tá sem internet, né? Mas, gente, assim, ó, encarecidamente eu peço pra vocês, assistam essa pregação do Ed René, tá? Meu, olha, gente, depois, um dia quando eu voltar da aula, a gente discute um pouquinho. É interessantíssimo, é linda. Vamos orar então, agradecer a Deus. Obrigado de novo. Lembrando que a gente sempre faz uma pegada. Pode se colocar de pé, por favor. Em nome de Jesus, né? Estou brincando. Mas pode ficar de pé. A gente tenta fazer uma pegada daquilo que a gente acha mais legal, mais interessante e tal. É muita coisa, muita coisa. Se você ler a teologia do Franklin Ferreira, meu Deus do céu. E só destacando que toda a apresentação dele aqui foi baseada no livro, né, do Sedu. E tudo que ele colocou ali você pode enriquecer através da leitura, né? Tá bom, gente? Obrigado, orem por mim. Depois eu preciso... Mano, não me deixa eu fugir, tá? Quero falar contigo. Vamos agradecer a Deus. Quer falar alguma coisa, né? Senhor, muito obrigado, Deus, novamente. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Por cada vida que aqui está. Nós te agradecemos que durante esse período que nós estivemos aqui, Senhor, nós aprendemos um pouco mais, nós construímos algumas coisas em nossas vidas e também talvez destruímos, Senhor. Mas nós sabemos, Deus, que é necessário muitas das vezes para crescermos, nós precisamos destruir algumas coisas em nossas vidas. E nós somos gratos a Ti, cara. Nós somos gratos a Ti do fundo do nosso coração, porque essa porta Tu tens aberto, Senhor, e não vai se fechar, Senhor, porque aqui o Teu nome tem sido glorificado, aqui a Tua presença tem sido real, Senhor, no nosso meio. E muito obrigado por ter cuidado e ainda estar cuidando dos nossos familiares, que enquanto nós estamos aqui, eles estão lá em casa, Senhor, nos lares. Muito obrigado por cuidar de cada filho, Senhor, de cada esposo, de cada esposa. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua segurança. Nós queremos te agradecer e pedir, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós, de uma maneira muito especial, Senhor. Nos despeça na Tua paz. Em nome de Jesus.